à minha direita, o tema da lição, Gog e Magog, um dia de juízo. Primeiro ponto, a identidade dos povos invasores. Primeira parte, os invasores compreendendo a profecia Gog. A identidade dos povos invasores, parte 2, Magog, Meseque, Tubal, a coalizão de Gog. Ponto 3, o contexto escatológico, Gog e Magog, a Rússia aparece nesse contexto, a origem da interpretação. Na verdade, aqui é o apontamento da nossa lição. Aqui nós temos os dois capítulos, capítulo 38, capítulo 39, de onde a nossa lição foi extraída. Aqui nós temos algumas considerações, as palavras-chave do texto. E aqui nós temos a comparação tanto de Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse, como também estaremos falando aqui sobre outras batalhas que estaremos apontando aqui, ok? Aqui nós colocamos a batalha, não é a do Armagedon, ok? Então, esse é o nosso quadro de hoje já. Pronto para vocês aí? Então nós vamos começar. Não vamos ler todo o capítulo, vamos pontuar algumas partes, mas nós vamos seguir aí o nosso texto da leitura em classe. Pastor Luiz vai começar. 38, versos 1 até o verso 3. Vamos lá. 38, 1 a 3. Aliás, é 38 até o verso 6. Depois 39. Vamos começar com o 38, depois nós vamos para o 39. Verso 1. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesaque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mesaque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Até o verso 6. Muito bem. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que esses dois capítulos, em especial o capítulo 38, nas palavras do próprio pastor Ezequiel Soares, ele é um capítulo de difícil interpretação. Quero logo deixar isso bem claro. E a nossa lição de hoje, ela vai ser mais analista, meticulosa, porque ela trata de uma profecia que, na verdade, ainda irá se cumprir. Os céticos, eles dizem que, por exemplo, em relação tanto a Jesus como profecias que se cumpriram, eles dizem que os autores pegaram os acontecimentos e adaptaram ao texto bíblico, para negar a autenticidade da palavra de Deus. Nós temos na Bíblia profecias que já se cumpriram, como, por exemplo, a Bíblia falando sobre a queda dos grandes impérios, como Egito, a Babilônia, a Pérsia, isso, todos caíram. Nínive, não é isso? Caíram por terra. Profecias como, por exemplo, que Deus haveria de trazer Israel para o seu próprio lugar, como aconteceu em 1948, e isso também se cumpriu. As profecias atinentes ao nascimento de Jesus Cristo se cumpriram. Mas nós temos profecias, inclusive profecia quanto à ida de Israel para o cativeiro, a volta de Israel, como também a profecia de que Deus espalharia o seu povo pela terra, e o movimento da diáspora, do sionismo, como já acontece, tudo isso tem se cumprido à luz da palavra de Deus. E a maior prova de que a Bíblia ela é inspirada, pode dizer, olhe para cá, todos os que são contra a Bíblia, que tentam negar sua autenticidade, eu quero dizer duas coisas que falam forte,
que isso aqui é palavra de Deus. Em primeiro lugar, o cumprimento das profecias. Pode o camarada dizer que a Bíblia não presta, que a Bíblia não vale nada, pode o ateu negar a Bíblia, mas quando você olha para a Bíblia e olha para a existência de Israel, tudo que Deus falou aqui em relação ao seu povo tem se cumprido. É por isso que está escrito lá em 1 Timóteo, vê se é o 17 aí. O apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro, e nós já falamos aqui, fiel é esta palavra. Ele diz também isso no 3 primeiro. Esta palavra, ela é fiel. A primeira prova é que quando você lê esse livro, você tem profecias que foram cumpridas, profecias que foram cumpridas parcialmente, profecias que ainda irão se cumprir. Mas essa palavra, ela é fiel. O outro segredo é que essa palavra, ela é tão verdadeira pelo efeito transformador que ela tem em sua vida. Você pode ler um livro de filosofia, você pode ler um livro de história, você pode ler um livro de física, de química, mas nenhum livro traz uma mensagem de consolo, de paz, de alegria para a alma como a palavra de Deus. Quem não já esteve em um leito de um hospital e se deparou com o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Então, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em um leito de um hospital e muitas outras passagens bíblicas, a prova é que quando essa palavra entra, ela transforma, ela consola, ela muda. Olha para cá, está filmando direito? Nós não estamos nem aí para os ateus, para os críticos, para os que negam a Bíblia, para os que rejeitam a palavra, para os que a criticam. Nenhum livro tem poder de transformar vidas como esse livro sagrado, a palavra de Deus. É dito em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra na divisão do espírito, da alma, do corpo, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra. Então você tem duas razões para crer na veracidade da Bíblia. Ela é um livro profético. 2, ela é um livro que muda a tua vida, te consola, te transforma, traz santidade, traz mudança, traz poder, traz renovação. João 17:17, santifica-os a tua palavra é o quê? É a verdade. Como é que diz aí? Versículo 15. É o 15, isso. Esta é uma palavra fiel. Para aí, esta é o quê? Uma palavra fiel. É uma palavra fiel. E o que mais? E digna de toda aceitação. E digna de toda aceitação. E o que mais? Que Jesus Cristo veio ao mundo. Isso. Para salvar os pecadores. Isso. Dos quais eu sou o principal. Então pronto, essa é uma palavra o quê? Fiel. Quer ver mais? Vamos ver aí 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Eu estou só dando esse introito, esse prefácio, porque muitos tentam negar e desfazer da Bíblia. Mas você tem duas razões, tem várias, mas eu estou apresentando apenas duas. A Bíblia, digo bem forte vocês, é um livro o quê? Profético. A Bíblia é um livro o quê? Profético. Se você ler Mateus 26, se você quiser observar, leia Timóteo, 2 Timóteo 3, e veja se tudo que a Bíblia diz do mundo, se não está acontecendo hoje. E igual. Outra coisa interessante, no mundo da literatura, poucas obras têm vida longa. Isso. Surge logo outra. E é que aquele assunto já não é tão interessante. A verdade. E essa não. Ela permanece. E outra coisa, a Bíblia não pede a opinião de doutor. Olha para cá, tá filmando direito, Caio? A Bíblia não pede a opinião de doutor. A Bíblia não pede a opinião de teólogo. A Bíblia não pede a opinião de universidade. A Bíblia não pede a opinião de mestre em teologia. A Bíblia é a Bíblia.
Podem tocar fogo nela, pode rasgar ela, pode queimar ela, mas quem lê a Bíblia e se rende a ela, sente o efeito poderoso que ela tem. Como diz aí a palavra, olha aí. Porque o nosso evangelho não foi a voz Isso. somente em palavras, Sim. mas também em poder Hein? e no Espírito Santo, Glória. e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Porque também nos dias de Paulo, tinha uns que estavam dizendo que Paulo estava pregando coisa fraca, que a palavra de Paulo não era verdadeira. Aí Paulo disse, eu não preciso dizer isso para vocês. Vocês sabem que vocês têm uma prova incontestável de que o que eu preguei é o evangelho do Senhor. Primeiro, a vida de vocês foram mudadas. Segundo, vocês saíram e se converteram dos ídolos para Deus. Então, contra fatos, no argumento. A maior prova é quando você não ligue para quem está criticando, quem está falando. Ah, isso é Bíblia, isso foi inventado, isso é de homem. Pois pega uma obra do homem, pega o que foi inventado e veja se tem o poder que isso aqui tem. Isso aqui é palavra de Deus, gente. E se tu desfizer dela, tem gente aí rasgando, tem gente... Tu pode rasgar. A Bíblia diz que o rei, quando Jeremias escreveu e foi ler perante o rei, ele zangado, pegou um canivete, cortou ela, jogou no fogo. Deus disse assim, bota de novo lá. Eu tenho palavra para toda geração. Eita glória. Então, eu quero dizer que você tem esses dois argumentos. A Bíblia é um livro profético. E o que ela fala se cumpre. Fiel é a palavra. Então pronto, a Bíblia é um livro que ela tem o seu efeito transformar, ninguém pode questionar, se ela muda você, o que tem de pessoas que eram do mundo, que ninguém transformava, mau caráter, sem vida real, e de repente foram tocados pela palavra, mudou a vida, mudou o caráter, mudou o comportamento, mudou a natureza. É isso que é a palavra de Deus, ok? Todos os livros humanos, o pós-fácil foi feito pelo homem. Mas o único livro, pastor, que tem um pós-fácil feito por Deus é a Bíblia. Só a Bíblia é a palavra de Deus, não é isso? Então pronto. Então o pastor Luiz, ele começou a leitura do capítulo 38, versículos 1 até o 6. Aqui nós temos do versículo, aliás, aqui eu tenho toda a análise nesses pontos aqui acima sobre o capítulo 38, não é isso? O capítulo 38. Qual é a primeira coisa que nós devemos analisar quando formos estudar essas questões de Gog e Magog? Olha para cá, bota bem aqui, bota bem aqui. Quando você for estudar assuntos proféticos, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que assuntos proféticos não vêm para debate. Assuntos proféticos é para consolar nossa alma. Ainda que eu não entenda a profecia, deixa eu te dizer aqui. Ainda, vamos logo lá para Daniel 12. Ainda que eu não entenda a profecia e que eu não saiba que tempo ela vai acontecer e a quem se destina, não é meu trabalho me preocupar com esses detalhes. A grande questão da profecia e da leitura dela é para gerar em nós gozo, é para gerar em nós consolo, é para gerar em nós alegria. Não fique pegando Bíblia, nem assuntos escatológicos, para você tentar criar escolas de debates em torno da perspectiva bíblica. A Bíblia não pede isso para você. Antonieta, no livro que ela escreve, no prefácio que fez o próprio Billy Graham, ele diz, a Bíblia é um livro para ser lido, crido e obedecido e ouvido. Você não tem que ouvir a Bíblia para debate. E ainda que eu não entenda, você pode dizer, tu vai até o fim, encerra. Como é que diz? Versículo 13. Isso. Tu, porém, vai até o fim, Sim. porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. O versículo 4. E Isso. tu, Daniel, fecha estas palavras. Fecha essas palavras. E sela este livro. E sela este livro. Até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Pode ler. Muitos correrão de uma parte para Isso. outra. Sim. E a ciência se multiplicará. Pronto. Teve muita coisa que o Daniel não entendeu. Teve muita coisa que ele não soube discernir. Mas ele ficou sem entender. Deus disse o seguinte, até aqui é o que eu estou revelando. Encerra o livro e segue o teu caminho. A profecia bíblica eu tenho que ler. Por exemplo, eu vou ler Apocalipse.
Eu sei que há um quadro em Apocalipse, uma linguagem viva, né, assim, marcada de um simbolismo muito grande, que terá um cumprimento literal. Então eu não posso pegar o livro do Apocalipse e ficar debatendo, procurando saber quem são os demônios, procurando saber quem são as duas testemunhas, procurando saber, primeiro procura ser crente, procure ser santo. É assim? Há um bocado, para cá, bota bem aqui, Caio. Há um bocado aí debatendo escatologia, debatendo reinos, querendo ser guru dos futuros das nações. Olha para cá, nunca você vai ler na Bíblia, por exemplo, quando a gente pega Mateus 25, aí tem lá a parábola que Jesus fez, as 5 virgens loucas e as prudentes. Aí uns ficam dizendo, é Israel ou é a igreja? É a igreja ou é Israel? A ênfase da parábola lá é assim, vigie, ou seja, para Israel, ou seja, para a igreja, qual é o trabalho? É vigiar. O alvo é esse. Agora eu querendo ser doutor em escatologia. Olha para cá, tu está filmando direito? Olha para cá. Todos os que são aí ditos doutores em escatologia são homens que estão nadando nas águas do mar em jangadas, que não sabem o que tem lá no fundo. Mistérios do céu é para crer, se obedecer, apegar, acreditar e não para debater. É porque é o seguinte, nós queremos dizer que... Eu vou já falar isso aqui. Eu já falar isso aqui. O que acontece? Pastor Aziel, o que Ezequiel 38 quer mostrar para nós? Se vocês analisarem, do capítulo 33 até o capítulo 37, há uma promessa de restauração para Israel. Vocês já observaram isso? Do capítulo que eu disse, qual é? 33 até o... No 37 você tem uma restauração nacional. Ossos, pele, nervo, carne, mas falta-lhes o espírito. Me fugiu aqui da memória, mas eu li esta semana, eu li um autor, Anuá, sobre Israel, ele dizendo que depois do Holocausto, muitos israelitas, irmão César, que acreditavam no Deus da Bíblia, nas promessas da Bíblia, se tornaram ateus. O que, pastor Aziel? Muitos israelitas que acreditavam na promessa de que Deus ia fazer de Israel uma grande nação, pelo processo histórico, desde o momento do Egito, até o presente momento, com a morte de 6 milhões de judeus, eles se tornaram o quê? Ateus. Os que não se tornaram ateus, se tornaram frios, e não se voltaram mais para a promessa. Por quê? Porque eles entenderam que se Deus estivesse no processo, não deixaria matar quantos? 6 milhões. E nem passar pelo tem um nomezinho, rapaz? Pela diáspora, mas tem um nomezinho que é repúdio de nações, que o caba tem raiva. Não. Xenofobia. Eles não tinham passado por isso. Então muitos judeus desprezaram esse processo, porque passaram a acreditar que eles chegaram em 1948 àquele país por um processo político e não divino. Vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo agora? E por que Israel vai ter que levar a peia? Por que Israel, Deus vai ter que chamar pelas cordas do sofrimento? Porque Deus profetizou tudo e deu a palavra para eles, mas eles não creram na palavra. Se não me foge a memória, se eu não estou esquecido, mas vocês podem observar aí, pela internet, me parece que até o aborto eles apoiam. Lá em Israel. Não é isso? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é isso, pastor Aziel? Eu estou mostrando a realidade. Ezequiel, aqui no capítulo 33 a 37, ele mostra que haverá uma restauração nacional e um progresso de bênção. É isso aí que eu quero dizer para vocês. De bênção vindoura para Israel. E ele mostra no 38 uma nação quieta,
uma nação próspera, uma nação sossegada. Veja aí o 11, 12 e o 14. Vamos lá, rapidinho. 11. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, viverei... Para aí, olha as expressões não muradas. Não muradas. O que mais? Viverei contra os que estão em repouso, Eles estão em quê? Em repouso. Vai lá. que habitam seguros, Que habitam seguros, habitam sem muro, habitam sem muro. e não têm ferrolho nem portas. Então perceba que Ezequiel está descrevendo, não é assim? Olha aí, lá Israel facilitou o aborto. Escute bem o que eu estou dizendo para vocês. Tudo que eu digo aqui é com base. É por isso que o teólogo liberal, Rudolfo Bultmann, ele disse assim: o Israel que está lá, não é o Israel que está vivendo a promessa. Deus tem um plano com Israel, mas nós não podemos idolatrar Israel, porque Israel, ele se afastou da promessa de Deus, e Paulo diz que nem todo Israel é o verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita é aquele que se volta para Deus e crê nas suas promessas, palavra. É assim, o Israel que vai ser salvo é um remanescente que acredita em Jesus Cristo que virá. Fala aí. Israel, que o Sayão falou, que acende vela para rabino. Pois é, Então, isso. tem vários grupos lá em Israel. Eles Pronto. não podem achar que todo mundo é igual. Não, por isso que Paulo diz, nem todo é Israel, é israelita. E o próprio João Batista diz: dessas pedras aqui, não pensem vocês que só porque são judeus vão ser salvos. Dessas pedras Deus pode levantar. E Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei fé como este. Então cuidado para não exagerar o negócio. Cuidado para você não exagerar. Então vamos lá. O povo está quieto, o povo está sossegado, não é assim? Aí a Bíblia diz claramente que esse povo está quieto, esse povo está sossegado. Veja o 14, pastor. 14. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gogue: assim diz o Senhor Jeová. Sim. Não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Então ouçam bem. Primeiramente, essa segurança, esse repouso, vieram para Israel pelo arrependimento, pela regeneração, por se voltar para Deus. Deus só tem promessa de paz e segurança para quem se volta para Ele com sinceridade. Mas aí vocês podem observar uma coisa interessante. Aqui o Ezequiel, ele vai descrever, olha aqui, um levante de poderes estrangeiros. Contra quem? Contra Israel. Vamos pegar o fio da meada aqui. Deus vai levantar estrangeiros contra Israel. E todas as vezes que Deus levantava estrangeiro contra Israel, é porque Israel estava desobedecendo. Deus levou para o cativeiro, Deus fez sofrê-los, Deus entregou nas mãos de outros povos. Veja Juízes. Todas as vezes que Deus entregava era por causa do pecado. Agora, esse povo tem a promessa de restauração, tem a promessa de bênção. Só que aqui agora, por que Deus vai levantar povos estrangeiros contra Israel? Aí agora, é agora que vai entrar em cena esse rapazinho chamado Gog. Mas vamos ao texto. Por que vai haver esse levante, pastor Aziel, contra o povo de Deus? Qual é o propósito? Vê aí Ezequiel 36:8. Vamos lá. 36:8. Isso. Mas vós, ó montes de Israel, Sim. vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, Isso. porque estão prestes a vir. Aí está falando da prosperidade, não é isso? Agora o 38:8. 38:8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos, os montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Está vendo? Aí é o verso 8, não é isso?
Verso 8. Então preste bem atenção. O que acontece? Israel está seguro, Israel está bem, Israel está em paz. Só que Deus agora vai levantar povos estrangeiros contra Israel. Por que Deus vai fazer isso? Se Israel está bem, se Israel está em paz, se já passou o cativeiro, se já passou tudo, por que Deus vai levantar contra Israel esse poder estrangeiro com várias nações? Sabe qual é o segredo? O segredo é que aqui nós vamos ter uma complicação que está dentro da soberania de Deus. Porque como Deus vai ter que punir os pecadores, vai ter que punir as nações ímpias, ele vai levantar quem? As nações como representantes ali, ó, Gog e Magog. Aqui eles vão levantar essa nação vai levantar Gog com os seus confederados contra Israel. Por que, pastor Zéu? Porque Deus quer abater os inimigos, os adversários de Israel, e vai fazê-los lutar contra o próprio Israel. Eles vão lutar contra Israel, e nesse ato de levantar contra Israel, Deus vai manifestar a sua glória. Vamos ver aí, só para vocês terem uma ideia, Ezequiel 39, nós vamos já para lá. Esse é o capítulo, vê o 39, 21 a 22, vai lá. 21, e eu porei a minha glória entre as nações, Isso. E as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Por exemplo, nessas nações que vão se levantar contra Israel, Deus vai abatê-los e eles vão saber quem é o Senhor. Tanto Israel como as outras nações. Estão percebendo agora o trabalhar de Deus? Então Israel está em paz, está tranquilo, está na paz dele. Deus vai levantar essa nação encabeçada por quem? Por Gog. E aí vem a questão mais interessante. A questão mais interessante. Eu vou pular essa daqui, depois eu volto. Vocês me lembram. Aí vem a pergunta, quem é? Quem é Gog? Está aqui. Filma aqui, Caio. Olha aqui, ó. Você tem aqui Magog, não é isso? Você tem Magog, no grego. Magog, você tem aqui, ó, Magog, que é no hebraico. Quer dizer montanha. Um rubenita, quer dizer um príncipe. Então, quem seria Magog? Hein? Quem seria Magog? Quem seria Gog? Aliás, quem seria Gog? Não é Magog. Gog é quem? É um príncipe. Esse Gog aqui, ele é um chefe, nós vamos já falar dele, não é isso? Que é a palavra Rosh no hebraico, que é cabeça, que pode ser elevado, pode ser poderoso, não é isso? Esqueci de colocar aqui, Rosh, que esse aqui é o príncipe. Ele vai criar, Gog vai criar uma confederação de nações para ir batalhar contra quem? Contra Israel. Vocês agora entenderam por que ele vai batalhar contra Israel? Porque Deus, para abater os gentios e os inimigos do seu povo e punir a grande tribulação, ela vai ter dois propósitos. Um, purificar o Israel, que vai entrar para o milênio, os que vão crer no Messias. Dois, punir as nações ímpias, pecadoras. Olhem para cá. Todas as nações da terra que apoia tudo que não presta, aborto, droga, ilegalidade, sem vergonhice, o Senhor Deus um dia as punirá, todas. Ele abateu o Egito, ele abateu a Babilônia, ele abateu a Síria, ele abateu a Grécia, ele abateu Roma, que tinha maior sem vergonhice, imperadores e imperatrizes que traíam seus maridos, o Senhor abateu, porque Deus está no controle. Agora Deus vai levantar esse povo contra Israel e vai levá-los para o Monte Santo. Eles vão se levantar e lá Deus vai lutar em favor de quem? De Israel. Deus vai lutar em favor de Israel. E aí vocês podem analisar que esse levante aqui de Gog contra o povo de Deus. Vamos analisar. É muito importante que a gente atente para essa questão bem aqui. Você tem esse Gog aí, que ele vai ter nações confeder,
E ele vai ter um reino. Qual é o reino dele? Cadê aqui? Qual é o reino dele? Magog, não é isso? Magog, olha aqui, ó, Magog, não é isso? Mas só que quando nós analisamos aqui para Magog, você pode entender que esse Magog, primeiramente, Gog é um príncipe. Magog, na verdade, está falando do quê? Está falando de um... É como se fosse também um povo, mas se vocês analisarem aqui, é um reino. É um reino composto de dois povos, nós diríamos assim, mais ou menos, de dois povos, que na verdade esse reino composto aí não é de dois povos, é melhor, de duas regiões, que essas duas regiões, elas estão aí presentes no próprio texto. Olha aí, é a região de Meseque e a região de qual? E Tubal. Está aqui, ó, Meshec e Tubal, como muitos falam aí. Se vocês analisarem bem, ouçam bem, você tem aí, como nós falamos, esse Magog, que pode ser terra de Gog, mas também, se você for para Gênesis 10, era uma referência a um dos filhos de Noé, não é isso? A um dos filhos de Noé. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que esse Gog, ele vai se levantar, ele é um chefe, ele é um príncipe, ele é um cabeça que vem da região norte. E ele vai confederar algumas nações para se levantarem contra quem? Contra Israel. Aí você tem aqui o reino dele, que é composto de duas regiões. Quais são as duas regiões? Isso, as duas regiões, elas estão aqui, olha, são essas duas aqui. Se nós analisarmos, eu coloquei aí no hebraico, você tem aí a tradução correta, Meshec, que é progenitores, olha aqui, ó, Meshec, quer dizer aqui, escolhido, não é isso? Progenitor dos povos do norte. E aí você tem Tuval, que aqui na verdade, tu serás trazido, é o sentido, filho de Jafé, leste da Ásia Menor. Então, o que você tem aqui? Você tem Gog, que é o príncipe, você tem Magog, que aí você pode observar que na verdade esse Magog é composto de duas regiões, como nós estamos falando. E essas duas regiões que nós colocamos aqui, denominadas Meshec e Tubal. O interessante é que dentro do contexto de Israel, a ênfase aqui desses nomes não é para países. Alguns falam mais de regiões. Então, muito cuidado para você não confundir isso aqui. Então, quando você chega aqui, você tem esse Gog, que é príncipe, que vai se levantar contra o povo de Deus e que ele vai aliar com ele alguns povos. E aí o mais interessante agora é nós atentarmos para os aliados. Quem serão aliados? Onde foi que você colocou, pastor? Colocou os aliados? Não, né? Não. Mas você vai observar. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel, vamos lá, para Ezequiel 38. Vamos lá, Ezequiel 38, aí nós vamos para o versículo 5. Vai lá, verso 5. Persas, vamos lá. Alguns falam de Irã, que são os persas. São os aliados de Gog. Qual é o primeiro aliado? etíopes, persas. Primeiro é Irã, vamos lá. Primeiro é Irã, que são os persas. Depois... Etíopes, vamos lá. Os de Put. Gomer. Pode ler o versículo todo. Pode ler o versículo todo. Pode com ler. eles todos com escudo e capacete. Sim. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma da banda do norte. Sim. E todas as suas tropas consigo. Sim. Aí já foi até o 6. Pronto, tá bom. Agora, eu vou pedir que o pastor Luiz, nós vamos colocar aqui. Coloca bem aqui do lado. Vamos lá. Vamos colocar os aliados, coloca assim, aliados de Gog. Quem são esses aliados? Aí o pastor colocou aí pelo texto bíblico. Persas, aí você coloca Irã, ok? Persas. Irã, ok? Aí o senhor coloca agora em seguida leste da Europa, que aí você vai ter aí Gomer,
bota entre parênteses. Ok? Gomer. Vamos lá. Gomer. Aí o senhor coloca o terceiro. Centro e norte da África. Centro e norte da África. São os aliados de Gog. Vamos lá. Colocou? Centro e norte da África, entre parênteses. Aí o senhor coloca Push, Cush. Pronto. Put, Cush. Pronto. Aí agora eu coloco o outro. Togarma, né? Togarma, né? Que Togarma, aí o senhor coloca Turquia. Ok? Turquia, ok? Então deu quantos aí? Vamos lá? 4. Primeiro nós temos os persas, não é isso? Nós temos leste europeu, o Gomer, não é? Nós temos o centro norte-africano, Put, Cush, não, 5. E nós temos a Togarma, que é a Turquia. Então, quantos aliados? 5 aliados, não é isso? Vamos. É isso, mas está aqui, está certo. Put, está certo. Não, tá bom, está certo. Olha aqui, ó. Primeiro, Irã, nós temos depois Gomer, nós temos, deu quanto? 5. Então, eles dizem que serão aliados de quem? De Gog, que vão fazer força contra quem? Contra Israel. E esse exército, essa confederação com os seus exércitos, serão poderosos demais com as suas armas, com as suas forças, que vão entrar e vão batalhar. Mas Israel será vitorioso. Por que será vitorioso, pastor Aziel? Vamos analisar isso, que o próprio Deus aqui, ele vai usar algumas armas. Eu coloquei aí a destruição de Gog. Vamos lá, 19 e 20 do 38. Olha a destruição deles, 19 e 20. 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Isso. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Isso. E todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, os precipícios se desfarão. Isso. E todos os muros desabarão por terra. Pronto, 21. Porque chamarei contra Gog a espada. Chamarei contra Gog o quê? A espada. A espada, vai. Sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Está vendo? Então o que acontece? Eles vão sofrer uma grande derrota, que eles vão passar, à luz do próprio texto, 7 anos para retirar os escombros, e vão passar 7 meses fazendo o quê? Enterrando os seus. Isso era para mostrar como o exército era forte, era poderoso, e Deus abateu 7 meses, enterrando quem? Mortos. Deixando claro que se o exército era grande, era poderoso, mas Deus entrou em cena e deu vitória para o seu povo. Ou seja, Deus vai destruir essas nações confederadas pelo grande príncipe, não é isso? O príncipe, que aqui ele vai fazer a confederação, Gog, vai fazer essa confederação, não é isso? É muito interessante que quando a gente lê essa palavra, essa consoante, até eu falei na aula passada, essa consoante aqui, que é o resh do hebraico, aí você lê rosh, não é? Você lê rosh, não rosh, é rosh, não é? E aí você pode observar que esse rosh, que é o príncipe, que é o cabeça, que é o líder, ele vai confederar essas nações que se tornarão aliados dele para batalhar com quem? Contra quem? Contra Israel. Então você tem que observar aí que esse Magog aí, na verdade, é uma terra de Gog, mas é o segundo filho de Jafé, neto de Noé, progenitor das tribos, que na verdade aí está falando desse homem que vai se levantar contra Israel. Agora deixa eu dizer uma coisa antes de nós seguirmos com o texto. Nós temos que ter cuidado na seguinte coisa. Você tem no livro do Apocalipse a batalha do Armagedon,
que são as reuniões de nações, que vão se unir para batalhar contra o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus vai destruí-los. Depois é que vem a implantação do milênio. Depois do milênio, já no final, uns vão se revoltar contra Cristo. Satanás, está lá em Apocalipse capítulo 20, será solto, e ele reunirá alguns para lutar contra o Filho de Deus. Entenda que essa expressão Gog e Magog de Apocalipse, João pegou para dar vivacidade ao seu conto histórico, mas não é o mesmo Gog e Magog do capítulo 38 do livro de Ezequiel. Então você tem que fazer distinção entre a batalha do Amargedon, que não é a mesma do capítulo 38 de Ezequiel. Você tem que fazer distinção entre a batalha do término do milênio, que é a batalha quando Satanás vai ser solto e vão tentar lutar contra o Senhor Jesus Cristo. Em Amargedon, eu vou já botar, eu coloquei isso aqui, olha. Isso, está aqui, ó. Em Ezequiel 38, 39, você tem aqui, conduzidos por Deus. Deus é quem vai conduzir para essa batalha. Limitado o número de nações. Olha aqui as nações que eu falei aqui. Aqui deu quantas? 5. Limitado o número de nações. Aí você tem um sobrevivente aqui, como é? Um sexto dos sobreviventes dos invasores. E aí o que? Grande prosperidade em... Vocês se lembram que eles estão em conforto, eles estão em paz, não é isso? Pronto. Olha o de Apocalipse, conduzido pela besta. Quem é que vai conduzir a batalha lá do Gog e Magog, depois, já no final do milênio, para se reunir contra o Senhor? Quem é? A besta. E aqui quem é? No Ezequiel 38. E aqui quem é? A besta. Observe que lá, aqui é um número limitado de quantas? Nós falamos? 5. E aqui? É universal. Todas as nações que vão se rebelar contra o Messias. Aqui nós temos um sexto dos... E aqui? Pronto. Olha a diferença. Aqui, grande prosperidade em Israel. E aqui? Grande tribulação, intenso sofrimento em Israel. Então, faça essa distinção. Olha aqui novamente, 38 e 39. A batalha de Ezequiel 38 e 39 segue-se a um período, não é isso? E aqui do Apocalipse segue um período de glória milenária, que é depois do milênio. O nome de Deus é profanado, e aqui Satanás chama o quê? Gog e Magog, que não tem nada a ver. Nessa daqui eu estava falando do Amargedon, e aqui eu estou falando de Gog, lá do capítulo 20, que essas duas batalhas não tem nada a ver. Só estou comparando para que você não confunda o Gog de Ezequiel 38 com o Gog de Apocalipse, capítulo 20, e também não confunda o Gog de Ezequiel 38 e 39 com a batalha do Amargedon. Deu para entender aí? Vocês entenderam? É por isso que eu disse que é um pouco complicado hoje, mas aí vocês estão entendendo. Olha aqui, ó, essa do Amargedon, essa da Gog e Magog de Apocalipse, olha aqui, segue-se a um período, não é isso? Depois do milênio, não é isso? Olha aqui, ó, o Apocalipse 20. Olha de Ezequiel, o nome de Deus é profanado, não é isso? Aqui Satanás chama Gog e Magog. Deus chama Gog e Magog para fora. Aqui as nações serão seduzidas de toda a terra. A invasão vem do norte. E aqui as nações enganadas pelo diabo e se voltam contra Deus. Aqui é para saquear Israel. Então, faça essa comparação, fazendo essa distinção. Aqui eu já estou respondendo tudo isso aqui. Então, observem bem que agora você tem aqui quem é Meseque e quem é Tubal. Nós já falamos aqui, olha, Mecheque, escolhido, progenitor dos povos do norte, não é isso? Tubal, nós temos aqui, tu serás trazido, filho de Jafé, leste da Ásia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que nós colocamos aqui, que lá em cima nós colocamos Gog e Magog, são símbolos, ou representam as nações ímpias do mundo inteiro, que vão lutar contra o povo de Deus. Nós colocamos ali também Meseque e Tubal, identificados como o quê? Com a Frígia e quem mais? A Capadócia. Sinônimos de quem? De Moscou e Tobolsk. Ou seja, eles dizem que esse Rosh, ou Rosh, não é Rosh, é Rosh, esse Rosh, por causa dessa palavra, olha aqui, eles vão dizer que é quem? A Rússia.
E isso foi uma concepção totalmente sonora, que veio de Gessen, do alemão, e que, na verdade, não há nenhuma passagem da Bíblia, nesse texto, que diz que seria a Rússia. Não tem. E vários estudiosos do Apocalipse, de Ezequiel, dizem que aqui é uma referência direta à Rússia, o que não é. É por isso que eu disse no início que você não tem que ler fazendo comparações com os povos. Hoje uma nação pode estar em cima, amanhã ela pode estar embaixo. E o grande impacto escatológico no futuro vai depender do anticristo que vai estar no poder. Então, muito cuidado para você. Eu já vi vários escatólogos fazendo, teve um agora que fez aí uma grande previsão na Europa. Na Europa fizeram a previsão e agora com a queda dessa união que eles fizeram recentemente, que quebraram, fizeram um plebiscito e tiraram, que o Reino Unido saiu. Não é isso? Então, se eles estavam dizendo que estava forte, caiu o poder. Todo esse cenário escatológico vai mudar quando o anticristo estiver no poder. E aí ainda tem mais. Essa batalha aqui, alguns tentam dizer que ela tem ligação com a de Daniel. Vamos lá, vamos ler lá, pastor. Daniel 7. Vamos ler aí, Daniel 7. 11, vamos começar pelo 11:24, 11:40, depois Daniel 9:27. Rapidinho, vamos lá. Então estive olhando por causa... Daniel 7:11? Isso. Não, Daniel 11:40. 11. Vai lá. 11:40. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros. Olha, reino do sul e o reino do norte. Como é que diz? O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Aí 9:27. Vai até o 45 logo, daí, para a gente seguir, vai. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das mãos destes. Escaparão das mãos Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairão com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então o que eles dizem? Eles dizem que no início da grande tribulação, no início logo, Israel fará um pacto com quem? Com o anticristo. Esse pacto vai dar tranquilidade, segurança, durante 3 anos e meio para quem? Para Israel. De modo que Israel vai estar tranquilo, seguro e controlado. Não é assim? Baseado nessa passagem. E ele, quando fala aí desse reino do norte, do sul, que faz essa aliança, quem é o príncipe aí é Gog. E aí está se referindo, eles dizem que aí está se referindo à Rússia. Que eles vão entrar na terra de Israel e vão tentar, com seu exército, com seu poder, batalhar contra Israel. E Deus, com a sua força e o seu poder natural, sobrenatural, vai entrar em cena e vai lutar em favor de Israel. Eles dizem que isso aí vai acontecer logo na abertura dos primeiros selos do livro do Apocalipse. Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 6, só para os irmãos terem uma ideia. 6, verso 15, leia aí rapidinho. 6, verso 15. 6,15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, eles dizem que nesse período aí, quando eles entrarem, Deus vai entrar em cena, e esses generais, esses poderosos, os príncipes vão gritar, montes caiam sobre... Então, eles também tentam emplacar, dentro de Ezequiel 38, essa questão. O que nós estamos mostrando aqui é sobre essa realidade, que haverá essa invasão, mas que o Senhor Deus vai destruir tanto Gog como as nações confederadas. Vamos agora ao 39, para a gente já fechar aqui. Vamos lá. 39. Sim. Tu, pois,
ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mesaque e Tubal, e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei do teu arco a tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Isso. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Continua. Eu li até o 4. Não, até o 10. Até o 10. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado, e os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que o roubaram, e despojarão aos que o despojaram, diz o Senhor Jeová. Pronto, muito bem. Até eu coloquei aqui, ó, Rosh, que é cabeça, que é príncipe. E aí o que acontece agora? No 39, que o pastor leu aí, se você pegar do versículo 1 em diante, do capítulo 38 e comparar com o 39, é a mesma leitura que você tem. Por que você tem essa mesma leitura, pastor Zéu? Porque há essa repetição para salientar o grande poder libertador de Deus contra Gog e seus confederados. Então veja que se você pegar, depois você vai ler aí o Ezequiel 38, 2 a 4, 14 a 23, e pegue Ezequiel 39, primeiro em diante, e leia. Você vai ver que é a mesma repetição, para mostrar que Deus, Ele vai trazer uma libertação maravilhosa. Quando Deus trouxer essa libertação, vai haver uma festa de carnificina, as aves ali, quando se fala beber sangue, é porque Deus vai destruir os poderosos, esses que estavam ligados com Gog, essas nações confederadas, o Senhor destruirá. Ainda que eles tenham armas poderosas, a Bíblia diz que Israel irá queimar as suas armas, é o que está aí no próprio texto de Deus. E os pássaros vão fazer festa com as feras, comendo a carne de príncipes, de homens poderosos, como está aí no próprio texto. Qual é a ênfase aqui? Mostrar para as nações ímpias, pecadoras, que abusaram do poder, que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, que controla todas as coisas. Eita, glória a Deus. Vê o verso 13 e o verso 21. Rapidinho aí. 13. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. Então cada um vai enterrando, olha, cada israelita vai enterrando um morto, um príncipe, vai enterrando um soldado, e vai glorificando quem? Por saber que Deus está no controle. Eita, coisa linda. Vamos lá, o outro versículo. 21. Isso. E eu porei a minha glória entre as nações, Sim. e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Olha aqui, a grandeza de Deus pelo julgar. Então vocês se lembram que Israel vai estar bem, mas Deus vai usar aquele momento para provocar as nações para se levantarem contra quem? Contra Israel, para que naquelas nações que se levantarem, ele fazer julgamento, matando as nações ímpias pecadoras. Aí você diz assim, mas Deus vai fazer isso? Vai, porque Ele é quem está no controle e Ele é soberano. Até o diabo, no período da grande tribulação, ele vai servir de instrumento de quem? Do próprio Deus. Rapaz, é por isso que nós temos que entender. Hoje aqui é meio pesado, mas você vai ver. Olha o memorial de honra. Como é esse memorial de honra? Na parte leste, lá do Mar Morto, fora dos limites de Israel, vai ter esse local separado só para enterrar gente morta.
E aí vai ficar como memorial. Vê aí Ezequiel 47, verso 18, rapidinho. Comece logo aí, pastor, no 39. Aí depois a gente corre lá. 39, 11, vai. 39, 11? 39, 11, vamos lá. 39, 11. E sucederá que naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel. Olha aí. O vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ele passarem. E ali sepultarão Gog e toda a sua multidão. Está vendo? E lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Ei, vale da vão enterrar morto só para mostrar que foi Deus quem deu a vitória. Vai ter um memorial. Já prestou atenção, irmão? Eita, pronto, só para passar. Está vendo aí o mortão, o príncipezão, o general, só para mostrar que Deus é Deus. Pronto. A lição para Israel e para as outras, ou seja, as nações que se levantaram contra Israel e que Deus deu vitória. Qual é a lição que ficará diante desse julgamento? A lição que ficará é que Deus está e que Ele é Deus. Eita glória! Vamos ver aí o verso 14 e 15 desse próprio texto, vai. Lê aí. 14 e 15. Glória. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem durante 7 meses, durará durante 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. 21 e 22, aí a gente vai encerrar. 21 e 22, e eu porei a minha glória sobre as nações. Eu porei a minha glória sobre quem? Sobre as nações. Sobre as nações. Nação que não quis saber de Deus, que não quis saber da palavra, nação que não apoiou as escrituras, o Senhor pesará a sua mão. Mas aí, pastor Ziel, Deus não está sendo injusto? Não, Ele deu oportunidade de arrependimento, Ele deu oportunidade deles verem Deus agindo através de Israel, mas não se arrependem. Então Deus agora vai chamá-los para ser contra Israel, para manifestar neles a sua ira. E quando Deus os matar e Israel enterrar, a Bíblia diz, eu mostrarei neles a minha glória. Vai lá, o 21 e 22, vai lá. E todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Pronto, as nações de fora morrendo, recebendo o julgamento, todos iriam saber que Deus é. Como foi que Deus mostrou a glória dele em Faraó? Deus disse assim, deixa Moisés, eles me perseguirem, deixa entrar no mar. Está lá no 14, no capítulo 15, eles entraram. Mas quando eles entraram, aí as rodinhas do carro começaram, né? Assim, eita! E aí disseram, vamos voltar, que Deus peleja por eles. E quando eles gritaram, Deus disse, fecha Moisés. E quando foi pela manhã, os corpos estavam boiando nas águas, e Miriam pegou o tamborim e disse, o Senhor é Deus, né? Eita glória, o Senhor é Deus, né? Cadê? Bota aí o violão. Então preste minha atenção para a gente fechar isso aqui. Essas nações, primeiro, vão ser mortas, Deus vai mostrar a glória dele nessa morte. Mas aí também Israel vai saber que o Senhor é Deus, vão saber que o Senhor é Deus. Eita! E quando Deus age dessa forma, Ele mostra, primeiro, seu poder, sua justiça, sua verdade, sua santidade, sua sinceridade, e que Ele pune nações pecadoras. Como é que diz aquele? Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Isso! Oh Deus, lá vem Faraó, vamos lá! Na frente Israel, quem chegará primeiro? O Senhor é Deus. O inimigo se levanta, a vitória é do povo de Deus. A mocidade canta, a vitória é do povo de Deus. Se o inimigo se levanta, a vitória é do povo de Deus. As crianças também cantam, a vitória é do povo de Deus. É assim que Deus vai mostrar. Continue servindo a Deus. Amanhã fale sobre esse capítulo 38.
O 39 é fazendo isso, mostrando a grandeza de Deus pelo julgar. Um memorial só enterrando o morto, dizendo Deus. É jogando na sepultura e dizendo é Deus. Não é assim? É jogando o cadáver velho e dizendo é Deus. Eita, e a lição para Israel e para as outras nações, Israel era enterrando e dizendo Deus é Deus, e as outras nações poderosas, é bichão, é rei. Hoje a gente vê na televisão, é cada mão, né? É com as coisas na cabeça, as reuniões, né? Quando eu fico só olhando ali na internet, eu vou observando os bichão saindo dos hotéis, aí a pessoa, ali não encosta pobre, né? Assim, aí nem chega perto, aí é só bichão todo bonitão, né? Roupando, pra cá, tu tá filmando direito, pode pra cá, tudinho nós vamos enterrar, eita, aí pronto, aí tudinho nós vamos enterrar, só bichão aí que não quer saber de Deus, olha pra cá, só bichão que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer saber de Jesus, não quer saber de Cristo, homens poderosos, grandões, aí pronto, só as reuniões de mesa redonda, aí Deus disse, se preocupa não Israel, eu vou dar vitória, eu vou só mexer para eles serem atraídos, e naquele dia vocês vão enterrar. Quantos meses vão ser só para enterrar? 7! 7 meses só enterrando bichão. A Bíblia diz no Apocalipse que naquele dia eles vão gritar, montes caiam sobre... Pronto, não quiseram saber de Deus. Hoje é só reunião zona trancada, não quer saber de Deus, não fala de Deus. Países que não falam de Deus, tira a Bíblia do lado, não é assim? Homens poderosos, capitalismo grandioso. Mas vai chegar o dia que Deus vai abater o orgulho das nações, e aí vai ser levantada a bandeira que vai ser levantada, não é da... Porque deixa eu dizer uma coisa, vocês sabiam, eu já ia esquecendo isso, vocês sabiam que no meio desses aqui que vão se levantar contra Israel, vão ter uns aí que vão ficar do lado de Israel. Vamos ler lá, pastor Luiz. Eu já ia esquecendo, verso 13 do 38, vai aí, rapidinho. Rapaz. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, sim, e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande desprezo? Quem é que vai ficar do lado dele, de Israel? Sabá e Dedã, e quem mais? E os mercadores de Tarsis. Os mercadores de Tarsis e quem mais? Os seus seu leãozinho, né? Vê aí o 21 do mesmo capítulo. Porque chamarei contra Gog a espada, sobre todos os seus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Esse Sebá e Dedã, não é isso? E Dedã, não é aí? São países da Península Arábica. E aí vocês podem observar que fala aí de leões, não fala? Fala de leões, leãozinho, não é isso? Os mercadores de Tarsis pode se referir aos que eram aí do oeste da Europa. Mas também quem é o país que tem o símbolo de leão? Quem é aí hoje? Mas você pode observar aí que se vocês analisarem, esses leões aí, aliados do povo de Deus, pode se referir às Américas. Pode se referir às Américas. A Inglaterra, não é isso? De leão, não é isso? Então, eles falam que povos da Europa, olha como é lindo isso aqui, dessas regiões, por isso que eu falei, não países, mas regiões, vão estar do lado de quem? De Israel. E aí os Estados Unidos, o símbolo é a águia, não é assim? Não é a águia. E aí da Inglaterra, quem é que representa? Os leões, não é assim? Leões. Agora, eles dizem que vão lutar, só que Deus vai agir em favor de Israel, para mostrar a sua glória. Então aqui, o nome de Deus será glorioso só vai ter uma bandeira, porque eita, glória a Deus, a Bíblia diz que quando for essa última batalha que o diabo se empenhará contra Gog e Magog, aí o Senhor soprará da sua boca e destruirá tudo. E sabe qual é a bandeira que será hasteada? Não é a dos Estados Unidos, nem a bandeira amarela do Brasil, que aí os crentes se enrolam nela. A bandeira que vai ser hasteada é aquela que diz, o Senhor é a nossa, Ele é quem vai estar. Eu sou o Senhor de todas as... Eita glória! A bandeira do mundo será agora, o Senhor está ali. Ele é quem vai reinar. Ele será rei para todo sempre. E a bandeira é essa. Nós seremos o povo de Deus e teremos a lei dele no nosso coração. Pronto, medite nisso, estude isso aqui tudo. É um pouco meio complicado, mas eu procurei não complicar muito para você entender.